Jorginho libera matrícula sem vacina contra a Covid e afirma que isso é, e o Ministério afirma que isso é legal, o Ministério Público, tá? Além do governador, prefeitos de várias cidades já tomaram a medida. Lembrando que o estado de Santa Catarina, a gente pode dizer hoje que é o estado mais corrupto do Brasil, cerca de pouco mais de 1 ano e 6 meses de atuação de alguns prefeitos. A gente já teve aí 18 prefeitos presos envolvidos em atos de corrupção ou suspeitas de atos de corrupção, e a maioria absoluta dele ali, bolsonarista raiz ou apoiado pelo Bolsonaro em algum nível. Então você tem 18 prefeitos bolsonaristas no estado que talvez seja o mais bolsonarista do Brasil, junto ali também com o Paraná, dando aí esse ótimo exemplo, né, de como é bom realmente você votar na direita bolsonarista, porque não vai ter crime, não vai ter desonestidade. Aí tá aqui, ó. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o governador Jorginho Melo afirma que nenhuma criança de Santa Catarina deixará de se matricular na rede estadual de ensino caso não tenham sido vacinados contra a Covid-19. Jorginho também disse que revogou o ato do governo anterior de Carlos Moisés, dos Republicanos, que obrigava os professores da rede estadual de se vacinarem contra a doença. E a gente precisa lembrar aqui, que inclusive tá aqui o vídeo dele, eu gosto muito de bolsonarista, porque bolsonarista é burro pra caramba, não cansa de produzir provas contra si mesmo. Isso aqui pode até ser usado em um pedido de impeachment contra ele, se tiver, né, uma oposição forte em Santa Catarina. Eu não conheço a composição integral da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, mas aqui é um cartão cheio, ó, pra vocês pedirem impeachment desse senhor aqui, que tá pouco se lixando pra criança, pra professor, seja lá pra quem for. Quero falar com você, catarinense, um assunto importante. Nenhuma escola de Santa Catarina vai recusar matrícula de nenhum aluno por falta de vacina. Aqui em Santa Catarina, a vacina não é obrigatória. Fica na consciência de cada catarinense a exercer o seu direito de cidadão e resolver sobre isso. Revoguei o ano passado um decreto que existia do governo anterior que obrigava os professores a se vacinar. Revoguei, dando autonomia e liberdade aos professores. Quem ensina pode resolver muito bem sobre isso na sua vida. Aí você vê como ele é qualificado para falar, né? Que um texto pequenininho, ele não conseguiu decorar, teve de ter até um corte na edição ali, sem fazer um jogo de câmeras, porque ele não conseguia, por exemplo, seguir ali o discurso micro que ele traz. E o Ministério Público já veio claramente ali, dizendo que não tem nada disso do que ele está falando, que a decisão que o governo está tomando é inconstitucional, e a gente vai mostrar aqui para vocês, e ele vai se ferrar, tá? Porque tá aqui, ó. De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina, o STF, em dezembro de 2020, já fixou a seguinte tese sobre a constitucionalidade da vacinação obrigatória de crianças, entre aspas. É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio da vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunização, o PNI, ou tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei, ou seja, objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou município. Ou seja, não adianta o Jorginho Melo dizer que lá em Santa Catarina não é obrigatório, porque o governo federal diz que é. Não adianta o município dizer que não é obrigatório, porque o governo federal diz que é. E se acontecer em alguns estados, Carlito, que o estado diga que é obrigatório e o município disser que não é obrigatório, o que é que acontece? Segue a decisão federal. União, estados e municípios, é essa a hierarquização. E aí segue aqui, tá? Tem a sua aplicação, estado, município, Distrito Federal ou município. Com base em consenso médico-científico, em tais casos, não se caracteriza a violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao de familiar. E aí você vem aqui, por exemplo, no portal do ICL Notícias, tá? Parabéns pelo portal, inclusive, o Edu. Parabéns, meu, tá muito bom. Traz aqui, ó. Zema é o segundo governador a ameaçar a saúde de crianças com atitude negacionista. A gente vai ver aqui, por exemplo, aqui em Minas, todo aluno, independente de ter ou não vacinado, terá acesso a escolas, diz o governador Romeu Zema. Vamos lá. A alegação que alguns desses governadores estão utilizando aí é que a educação é um direito da criança. Só que vamos para a hierarquização de como é que funciona, por exemplo, a prioridade das coisas dentro do direito, tá? O que é, Carlito, que é o bem mais valioso de todo mundo? É meramente a educação? Não. O bem mais valioso das pessoas, a gente chama isso dentro do direito de institutos, né? O instituto mais valioso que uma pessoa tem é a vida. Então, ele vem em primeiro lugar sobre qualquer outra coisa, tá? Primeiro lugar. O que isso quer dizer? Que se tiver alguma outra coisa que impeça esse direito de ser praticado, como ele é o principal, a outra coisa é revogada. Então, primeiro eu tenho direito à vida, garantido isso, tá?
Depois, direito à liberdade, que seria o segundo instituto mais importante, e daí a gente vai seguindo e desenrolando esses institutos. O que isto quer dizer, Carlito? Por que você está trazendo isso? Para que essas crianças tenham direito, por exemplo, à educação e possam frequentar a escola pública, elas precisam ter a garantia da saúde. Ela não precisa ter só a garantia ao acesso à educação pública, ela precisa ter garantia da saúde. Além deste problema, que eu vou trazer para vocês outros critérios aqui também, a quantidade de crianças que foram vítimas da Covid-19, tá? Olha o tanto de gente que morreu de Covid-19, isso aqui em 2023, que saiu do relatório do ano anterior, tá? No início de 2023, em janeiro, foi publicado esse material aqui na CNN Brasil, assinado por David McPhillips. Traz aqui, ó. Covid-19 se torna uma das causas mais comuns de morte entre crianças. Para quem não lembra aí, por exemplo, em 2022 o Brasil chegou a ter uma média de 2 crianças mortas por dia, em média, ali, às vezes tinha até mais de 2 crianças mortas por dia por Covid-19. E muitas dessas crianças, inclusive, de 0 a 5 anos. Por quê? Para que figuras como Jorginho Melo, Jair Bolsonaro, Romeu Zema vencessem a eleição. Você, pai e mãe, que perdeu seu filho aí, ó, processa, se você mora em um desses estados aí, processa o Bolsonaro também como figura pública.